Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Deus é muito bom. Alguém se alegra hoje? Que bênção que você está aqui. Aqueles que são mais espirituais, vou dizer algo, você vai entender. Esse culto aqui, ele começou na sexta-feira à noite. Nós tivemos um retiro sexta e sábado das nossas crianças, dos nossos filhos, irmão. E a Igreja Viva, ela está desde sexta-feira à noite aí, antes em oração, mas eu digo como culto, vivendo um ambiente espiritual de milagres, favorável. Deus, ele operou, fez coisas lindas naquele lugar. É lindo, irmão, ver as crianças, né? Eu queria agradecer, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais disso, mas eu queria começar esse momento já agradecendo aos tios e tias, servos, irmãos que ajudam nesse ministério. O ministério infantil, irmão, da nossa igreja, ele é uma bênção. Os nossos filhos têm sido ministrados, cuidados, têm sido abençoados. Eles têm uma grande luta pela frente, esse mundo, né? Para vencer esse mundo, mas eu creio que o Senhor está usando a vida dos nossos tios e tias e colaboradores desse ministério, do ministério infantil. Alguém se alegra com isso? Louvado seja Deus. Muito bom. Mais tarde nós falaremos um pouco sobre isso. Eu quero começar esse momento dizendo que não é sempre que acontece isso, e também nós não estamos atrás disso, mas é gostoso quando acontece. O quê? Desde o começo do culto está sendo falado tudo que eu preparei aqui no sermão. Deus, ele vem e é como se ele testificasse mesmo o que ele quer falar com o seu povo, o que ele quer ministrar à sua igreja, seus filhos. E eu queria, irmão, que nesse momento, né, você colocasse no seu coração que os próximos 40, 50 minutos podem ser um divisor de água na sua vida. Os próximos 40 minutos podem transformar a sua realidade, podem construir um destino novo para a sua vida, podem transformar, mudar o cenário que você está vivendo hoje. Não tem nada a ver com o Júnior, irmão, e nem com a Igreja Viva. Tem a ver com um Deus que fala com o seu povo, que cuida com seus filhos, dos seus filhos, ministra o seu povo. E nós precisamos estar na casa dele, em um culto como esse, pensando: o pai vai falar com o filho, eu quero ouvir o que ele tem para falar, eu quero entender o que ele quer me ministrar, e eu quero viver tudinho que ele tem preparado para minha vida. Irmão, olha para o teu irmão e diz assim: se prepara, que nos próximos 40 minutos algo de Deus vai acontecer na sua vida. Diga mais forte para ele, olhe para ele, diga: na sua vida algo de Deus vai acontecer aqui neste lugar. Glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão aí. Abraço do outro lado, abraço de trás. Diga: que bom que você veio. Nós costumamos dizer isso. Glória a Deus. Deus é bom. Eu vou dizer algo para você, irmão, e já vou ministrar. Não vou fazer você ficar meia hora de pé não, mas segura mais um pouquinho. Nós cremos que Deus, ele fala, amém? Ele ainda fala através da sua palavra de diversas maneiras. E muitas vezes o que nós ignoramos, irmãos, é que como Deus fala, o diabo também fala. Você pensa isso? Você entende isso? E o diabo também está falando o tempo inteiro. Então, nós precisamos estar sensíveis para entender qual é a voz de Deus. Porque o diabo ele é sutil.
ele quer enganar a igreja, ele quer enganar os filhos. E o diabo, ele muitas vezes nos ministra dizendo que nós já chegamos aonde deveríamos chegar e tá bom, tá tudo bem, agora tá tranquilo, que você não precisa se esforçar mais, que você não precisa mais se dedicar tanto. E aí, irmãos, nós precisamos entender quem está falando. Porque eu vim pregar que é uma igreja que vai se colocar à disposição para que Deus faça algo gigante nessa cidade. Eu não sei se você entende isso. Eu vim pregar para uma igreja. No meio da igreja existe o trigo e existe o joio. Eu vim hoje dar uma mensagem ao trigo. Eu vim hoje dar uma mensagem aos filhos. Eu vim hoje falar aos filhos de Deus que Ele quer fazer algo gigante na cidade de Praia Grande. E Ele escolheu você para fazer parte disso. E o meu tema hoje aqui é: você vai fugir ou entrar? Vai fugir ou entrar? Isso precisa ficar bem forte no nosso coração. Porque, irmãos, se Deus quer fazer algo gigante, se Deus está apontando que sinais, prodígios, milagres e maravilhas hão de acompanhar os seus filhos, e nós não estamos vivendo algo parecido com isso, então nós precisamos sim de um divisor de água e entrar dentro deste lugar. Que lugar é esse, bispo? O lugar da presença de Deus, o lugar onde a vontade dele acontece, o lugar onde ele manifesta de acordo como ele deseja. E a história nos mostra, a Bíblia é muito clara em dizer que muitas vezes o povo de Deus se desvia da vontade de Deus, do querer dele, e deixa de obedecê-lo, e por isso não vive aquilo que ele tem proposto, prometido. Irmão, eu quero crer que nós teremos problemas. Eu não estou falando só da nossa igreja, mas a igreja que despertar. Nós teremos problema para encontrar um lugar para concentrar as pessoas para realizar um culto, porque serão muitas pessoas. Nós teremos problemas bons como esse. Como vamos colocar tanta gente dentro de um galpão? Quantos cultos teremos que fazer? Porque está acontecendo um grande avivamento no meio do povo de Deus. Êxodo capítulo 19. Eu vou ler do 3 em diante. Êxodo 19, do 3 em diante, diz assim. Êxodo, está lá no comecinho da sua Bíblia. Se eram 40 minutos, agora são 35, hein? Fala assim: pega eu, Jesus. Se você desejar, fala isso: pega eu, Jesus. Êxodo 19, versículo 3, assim: subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras.
que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Pai, nós te damos graças, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Nós cremos na tua presença manifesta aqui neste lugar. Ministra, Senhor, os nossos corações. Nos ensina, Pai. Nos leva de volta ao centro da tua vontade. E que possamos ser, Senhor, o teu povo exclusivo. E que possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou. Que possamos obedecer as tuas palavras e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. O versículo 5, na tradução de hoje, a tradução de hoje não é a minha preferida, mas eu gostaria de compartilhar esse versículo para que ficasse claro. Êxodo 19, versículo 5 diz assim: agora, se me obedecerem e cumprirem a aliança de vocês, vocês serão o meu povo, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos fazer uma análise o tempo todo. Eu venho falando isso constantemente aqui, sobre o que Deus nos chamou para fazer e como de fato nós estamos hoje. Se nós estamos no centro da vontade dEle, se de fato nós estamos vivendo aquilo que Ele nos chamou para viver, o que Ele nos deu a fazer. E aí, irmãos, eu estive lá na sexta-noite por um período com os irmãos. Eu estive lá ontem, no final da tarde, mais um período com os irmãos. E os irmãos estavam servindo e atendendo as crianças. E como é bom ver o povo de Deus obedecendo e honrando a aliança, irmão. Vivendo aquilo que Deus chamou para viver. Servindo o altar, servindo o próximo, servindo os irmãos, com paixão, com fervor, com um desejo de que aquele que está sendo servido tenha de alguma maneira a sua vida impactada, de alguma maneira, através da vida de quem está servindo, aquela vida que está sendo servida seja transformada. Aquilo me impactou, irmão. E sempre nos impacta. Por quê? Porque nós estamos acostumados. Eu quero ser sincero e espero que você não se choque com o que eu vou dizer para você hoje aqui. Nós estamos acostumados com um ambiente religioso. Nós estamos acostumados com um padrão de culto. Nós estamos acostumados, nós nos acostumamos. Por mais que a gente muitas vezes pense ao contrário disso, sem perceber, nós vamos sempre indo no mesmo caminho. Então nós vamos chegar lá na igreja no domingo, nós temos alguém que vai abrir, nós temos alguém que vai ministrar o louvor, nós temos alguém que vai fazer a oferta, depois alguém vai pregar a palavra e depois tem uma oração. E nós vamos nos acostumando a isso, a esse padrão. E às vezes eu vou me acostumando a fazer o quê? A sentar em uma cadeira e receber uma palavra que já foi mastigada. Alguém mastigou essa palavra, alguém preparou essa palavra e alguém vai servir para mim algo que já Deus falou com ele. E muitos de nós baseamos a nossa vida, a nossa carreira cristã a estes momentos. Que alguém vem com um aviãozinho e fala assim: abre a boca, abre a garagem. Você já brincou assim com uma criança, amém? Abre a boquinha, cadê a garagem? Olha a colherzinha, pum. É bom comer uma comida que foi preparada por alguém, sim ou não? A semana inteira alguém faz comida para mim comer, irmão. A bispa, eu chego em casa e almoço. Hoje eu preparei a comida. Hoje eu fiz o almoço lá em casa. Eu gosto de cozinhar, irmão, mas você fica tipo 2 horas lavando louça e fazendo comida. Depois que você termina, todo mundo almoçou, tem uma pilha de louça de novo. É uma coisa muito louca. Aí você fala: meu Deus, eu lavei louça a manhã inteira. Comeu 3 pessoas nessa casa e a pia já está desse jeito de novo. E aí tem que fazer o quê? Lavar a louça de novo para poder preparar a próxima refeição.
Só que hoje, irmãos, tem muitas pessoas que não cozinham mais, que é uma geração iFood. O iFood é de Deus, irmão, não vou... É de Deus. Mas não dá para viver de iFood, dá? Tirando uns 2 ou 3 aí que cartão de crédito não está esquentando a cabeça, não dá, você tem que cozinhar, não tem? Só que não sei em que momento nas nossas vidas e nos nossos corações nós pensamos que a igreja é um iFood espiritual, que alguém vai preparar um alimento, eu vou sentar na cadeira e vou esperar o meu pedido chegar. Alguém está lá cozinhando, alguém está lá preparando, e eu vou entregar a minha oferta, o meu dízimo. Alguns nem entregam, mas alguns entregam. Eu já paguei o iFood. Alguém vai preparar o alimento para mim. E eu vou dizer algo para você que eu disse há pouco. Essa igreja corajosa, essa igreja disposta, não é uma igreja que vai continuar sentada em um banco esperando o seu pedido chegar. É uma igreja que vai se levantar e preparar algo para quem está passando por necessidade ter do que se alimentar. Deus vai falar hoje aqui. Nós em algum momento nos acomodamos, nos acostumamos e entramos em um padrão que não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Eu vou dizer algo para você, eu tenho certeza absoluta que o plano de Deus não é que você fique sentado uma vida inteira em uma cadeira ouvindo somente o que alguém tem para falar. Não é possível que você não tenha algo no seu coração para compartilhar com alguém. Em um mundo onde as pessoas espiritualmente estão falidas, emocionalmente estão destruídas, elas precisam de alimento espiritual. Nós seremos uma igreja que vai continuar sentada em um banco de igreja esperando o meu pedido chegar. Mas aqui tá legal, porque olha só, eu estou de boa, já cheguei. O diabo vai soprar sempre no nosso ouvido dizendo: eu já cheguei. Você já chegou, você se esforçou tanto, você já está aí, agora é só sossegar. Só que, irmãos, Daniel falou aqui sabiamente o quê? Acaba uma série, e eu penso que Deus ministra as nossas vidas. Não quer dizer que aquele assunto morreu, quer dizer que aquilo foi um ponto de partida, uma virada de página, uma virada de ciclo na nossa vida. Então, o que eu creio, irmão, é que está aberta sobre essa igreja uma temporada de milagres. E todas as vezes que nós pensamos em milagres, a maioria de nós pensamos o quê? O meu milagre. Quando eu digo a igreja, aos filhos de Deus, aos servos de Deus, está aberta uma temporada de milagres, o primeiro sentimento que deveria vir no meu coração e no seu é: eu quero ser um instrumento de milagre. Eu quero ser uma ferramenta de milagre. Eu quero ser um canal de milagre. Porque alguém que entende no seu coração como Deus é de verdade, não está esperando Deus entregar um presente, está construindo algo para que alguém que ainda não conheça, possa conhecer. Eu quero que a minha vida seja uma ponte. E aí, irmãos, eu vou dizer algo para você, é tão lindo, é tão lindo. Eu acredito dessa maneira. Eu não sei você, mas eu acho maravilhoso que quando eu penso assim, quando eu digo eu quero ser um canal, eu quero ser um instrumento de milagre na vida de alguém, sabe o que acontece, irmão? Você vai ser usado, Deus vai usar você para curar alguém, Deus vai usar você para transformar alguém, para dar uma palavra de esperança, para trazer um alimento. Você vai ser usado por Deus, e no momento que você estiver sendo usado por Deus, o seu milagre está sendo gerado no mundo espiritual, e quando menos você esperar, a tua bênção vai estar diante de você. Mas nós temos grandes dificuldades de entender isso, e passamos e gastamos o maior tempo, o maior período da nossa vida atrás da minha bênção,
do meu presente, do meu milagre, das minhas coisas. E eu estou dizendo para você aqui, ó, eu me incluo nisso, tá? Eu não vim aqui apontar dedo para ninguém, não. Eu vim aqui para dizer que é um momento, irmãos, de nós nos posicionarmos como aqueles que obedecem e respeitam e cultivam e honram a aliança que Deus tem conosco. Deus está dizendo através da vida do Moisés, o povo está lá. Moisés é o motoboy do iFood. Ele vai lá, porque, irmãos, um instrumento de Deus, ele é um servo, ele é um empregado, ele não é um rei. Então Moisés não é o rei que vai lá diante de Deus, ele é um motoboy. Ele é o servo, ele está indo lá, vai lá na cabeça do povo de Israel. Ó, o motoboy já foi lá, daqui a pouco o nosso pedido vai chegar aqui. iFood no deserto. O povo está lá, mal acostumado, sabe por quê? Porque de dia vai uma nuvem, tá calor o sol e tem uma nuvem fazendo uma sombrinha. De noite é frio e tem uma coluna de fogo para aquecer o povo de Deus. Eles não têm onde arrumar alimento, então vem um pão do céu sobre a vida deles. E porque os milagres e sinais têm fluído no meio deles, o que acontece? Eles ficam acomodados. Eles se tornam mimados. Eles ficam como quem não tem nada para construir. Eles têm que esperar de alguém. Quando Moisés for lá, Deus vai falar: nosso pedido vai chegar aqui. E no meio disso, você conhece a história? No meio disso, o que acontece? Eles começam a reclamar. Eles eram escravos. Quem já foi ímpio aqui? Quem já foi do mundo? Se você levantar a mão assim, é a mesma coisa, mas quando faz isso fica mais bonito. Lembra que eu falei? Quem já foi escravo aqui? Eu era. Eles eram escravos no Egito. Um dia a gente vai ter uma câmera aqui, outra ali e uma aqui, ó. Quando você fizer assim, imagina sair no vídeo assim, ó. Vai ficar muito bonito no vídeo da igreja. Tá chegando esse tempo também. Eu era escravo, não podia nada, não decidia nada. Alguém me mandava fazer alguma coisa. Deus me libertou. Deus me livrou dessa escravidão. E aí começa a gerar milagres, sinais. Transformou minha vida, mudou minha sorte, restaurou meu casamento, sarou meu filho, curou uma enfermidade, mudou a minha sorte. Mas agora o que acontece? Eu estou acomodado aqui, ó. E eu tenho para mim que eu já fiz demais. É o diabo pregando. Eu vou falar uma coisa, irmão. Entenda isso. Não sei nem se deveria falar isso, mas eu vou falar. Tem alguém que é bom de sermão, é o diabo. O bicho prega muito, cara. O diabo prega demais, cara. Ele convence. Ele tem a manha. Ele engana. Ele convence mesmo. Vai nos iludindo, nos envolvendo na história, no enredo que ele vai construindo. Para que você vai fazer isso aí? Ó? Deixa de ser bobo. Mais uma vez você. E aí a gente vai fazendo o quê? Acomodando com algo gigante preparado por Deus para esse tempo. Eu creio que Deus tem algo gigante preparado para esse tempo. E que Ele quer usar a minha vida e a sua. E aí Moisés sobe ao monte. E Deus fala para ele: olha, se o meu povo obedecer e honrar a aliança, eles serão exclusivos meus. O mundo inteiro é meu, mas eles serão meus de uma maneira especial. É coisa linda, irmão. Eu separei em 3 tópicos aqui pra gente isso. Primeiro nosso futuro depende da nossa visão. Vamos abrir Filipenses, por favor. Filipenses 3, eu vou ler o 13 e o 14.
Filipenses 3, versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Os meus olhos, a minha visão não estão mais nas coisas que eu já vivi. Eu estou com os meus olhos fixos, firmados no alvo, no projeto, no plano, naquilo que Deus me prometeu. Eu sigo para o alvo. Agora, muitos de nós parece que servimos a um Deus que é um dono de um museu. Vive só do passado. Isso serve para quem fundou essa igreja e serve para quem veio aqui depois. Amém? Cada um tem a sua história. Isso é para todos nós que estamos aqui. Quem está nos visitando, me perdoe, essa palavra hoje é para a nossa igreja aqui. Mas se Deus falar com você também, Ele sempre está falando, né? Amém. Porque tem gente que fundou essa igreja, tem gente que Deus mandou depois, tem gente que está aqui já há bastante tempo, a Igreja Viva vai fazer 8 anos, tem gente que já chegou há alguns anos, tem gente que está chegando agora. Mas todos nós, a maioria de nós, temos um passado. E você já conversou com aquela pessoa, irmão? Uma pessoa que ela sempre volta no mesmo lugar? Você conhece alguém assim? Você conversa com essa pessoa, conversa, daqui a um ano você volta para falar com essa pessoa de novo, ela está falando da mesma coisa, do mesmo lugar, da mesma história. Aquele povo do Egito está falando o quê? Está faltando alimento. Ah, lá no Egito eu tinha cebola para comer. Ah, está faltando água. Ah, no Egito tinha água para beber. Lá no Egito eu tinha um colchão para deitar. Deus libertou da escravidão e a pessoa está sempre pensando naquilo que ficou para trás. Isso serve para o mundo e serve para o lugar da onde você veio. Eu não sei de onde você veio, talvez tenha sido bênção. O meu foi bênção por um tempo, depois foi ridículo, horrível o que aconteceu. Seria uma vergonha se eu ficasse falando: eu tenho saudade lá quando eu era enganado, quando todo mundo prostituía, quando ninguém vivia a verdade, quando ninguém honrava a aliança. Agora o que acontece, irmão? Muitas vezes a gente vem para essa igreja ou para outra igreja e fala assim: nossa, essa igreja fala a verdade. Eu já vi essa história várias vezes aqui, várias vezes. Nossa, essa igreja aqui, vocês pregam a verdade, vocês vivem o que pregam. Só que aí o que acontece? Não tem mais os oba-oba que tinha antigamente. Aí essa pessoa vai entristecendo, vai decepcionando, vai falando: olha, aqui é legal, mas eu gostava lá quando os outros me enganavam no Egito. Então volta para o Egito, infeliz. Quer ser escravo, seja escravo. Quer ser livre? Um livre precisa construir a sua casa e não esperar que os outros façam alguma coisa por você. Você pode me culpar o seu líder, quem quer que seja, mas a culpa da desgraça da sua vida é sua. E não tem outro culpado. Pode ser duro de ouvir uma coisa assim, mas não tem outro culpado. Porque nos momentos que acontecem acidentes na nossa vida, Deus ele nos dá a oportunidade de começar algo novo. Mas se a gente fica com o coração preso no passado, então, irmão, pouca coisa pode acontecer. Eu estou aqui, eu gosto do povo, mas era legal quando a gente levava o sal grosso para casa. Era legal comprar uma vassoura por R$1.000, que aí eu chegava lá, a maldição ia toda embora. Uma igreja saudável não engana ninguém, mas também não leva você no colo. Você tem que fazer a sua parte. E aí parece que tem um monte de bebê que vive num banco de igreja. Até quando? Reclamando, se queixando.
Sinceramente, eu quero entender como alguém pode sair de um culto desse, onde alguém aceita Jesus, onde alguém é batizado no Espírito Santo, onde alguém é curado e vai para casa falando mal de alguma coisa no carro. Você é um condenado, irmão. Não gostei disso, aquele irmão de novo. Não aguento mais essas coisas. Você está perdidinho, você não percebeu. E eu vim aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai fugir ou você vai entrar na presença de Deus. Ficar enrolando, mas não dá. Não tem como, irmão. Eu não tenho compromisso em lotar igreja nenhuma. Por isso eu posso vir aqui e pregar a verdade. Se você não gostar do que está sendo pregado em outra igreja, você vai encontrar talvez um alimento que você goste. Mas eu fico incomodado comigo mesmo. E aí eu olho para algumas pessoas e eu falo, será que está acontecendo, gente? O que será que está acontecendo? Como é que você não enfia durante uma semana inteira a mão na cabeça de alguém para orar? E aí chega no culto e quer reclamar de alguma coisa, mas que mundo você vive? Tem alguém entendendo? Eu estou falando do povo de Israel, irmão. Talvez não é de você. Entendeu? O povo era muito duro, muito difícil. Você acha que eu ia falar uma coisa dessa com você, irmão? A tua visão decide o seu futuro. Se você continuar olhando para o passado, se você continuar com saudade do Egito, querendo comer cebola, você nunca vai entrar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. 2. Olha só que legal, irmão. Eu coloquei aqui assim, ó. Deus é para casar. Um relacionamento sério. Tem gente que quer ficar com Deus. Já viu? Você foi escravo do mundo, já não foi? O que acontece? O cara vai pra balada, fica com um, fica com outro. A mulher fica com um, no outro dia fica com outro. E aí eu venho do mundo e eu acho que eu posso ficar com Deus. Um dia eu fico com Deus, outro dia eu fico com o diabo. Eu venho na igreja no domingo, eu fico com Deus. Eu gosto. Não tem como ficar com Deus e não gostar. Deus é o melhor de todos. Eu gosto. E aí eu me torno um simpatizante. Tem muita gente que não é crente no meio da igreja, não. É simpatizante, irmão. Gosta. Eu gosto de ir lá e ficar com ele. Eu gosto de ir lá e sentir a presença. Eu gosto de ouvir uma palavra para me chorar. Toda segunda-feira eu ouço David Leonardo. É a geração de hoje. É uma palavrinha sempre que... Ai, essa semana. E aí eu choro no meu carro. Manda pelo menos o David Leonardo para alguém, irmão. Você não faz nada, não fala com ninguém, então pelo menos manda o que você está se alimentando. E a gente vai construindo isso dentro do nosso coração. Que Deus dá para ficar. Eu gosto de ter um relacionamento assim com Deus, é tão bom. Eu me sinto tão bem. Vou lá na tua igreja, é tão gostoso. Eu ouço cada coisa, irmão, você não pode acreditar o que eu ouço. Tem gente que enxerga Deus assim mesmo, fica flertando, paquerando, como se Deus fosse, e aí Deus, hoje vamos rolar alguma coisa? Só que Deus não está para esse tipo de relacionamento. Deus está atrás de uma noiva para um relacionamento sério, exclusivo, aonde o coração dessa noiva é inteiro do seu noivo. E aí nós precisamos entender isso. Êxodo 32, irmão. Quero ler com vocês aqui, ó.
Se Deus é para casar e não é para ficar, a gente entendeu isso, amém? E dá para casar com Deus e ter relacionamento com outros? Trair Deus? Pois é, irmão. O povo de Deus acha que dá. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, de novo no monte. Deus tinha falado com Moisés no monte. Moisés foi lá, falou com o povo. E o povo falou o quê? Tudo que Deus falar, ó, tô dentro. Você já falou isso alguma vez? É Deus que está falando? É Deus? Conta comigo. Tô dentro. Se é de Deus, eu tô dentro, eu vou participar. Moisés vai no monte. Deus fala assim, ó, fala para o meu povo, para eles obedecerem e cultivarem a aliança. Aí Moisés vem e fala assim, ó, eu fui lá, motoboy, falei lá, ele me mandou uma mensagem, vim aqui entregar. A mensagem é: se você obedecer e se você honrar a aliança, você vai ser um povo exclusivo de Deus. É isso que Deus falou? É. Então pode escrever lá, fala para ele lá, volta lá, pode falar, que agora tudo que ele falar eu vou obedecer, e o que ele quiser eu vou fazer. Em algum momento você já falou isso, irmão? A minha vida é tua, Jesus. Você já falou isso? Faz o que você quiser na minha vida. Eu sou seu filho, eu te amo, eu nasci para te adorar. Alguém já falou nasci para te adorar? Você está aqui? O povo de Deus falou isso. Pode falar, ó. Tá ligado? Aí o mesmo povo, olha aqui, ó. Moisés volta no monte, mas vendo, 32:1 de Êxodo, mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, Moisés subiu lá para falar, mas demorou para voltar. Acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este motoboy, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão. Arão foi levantado por Deus, tá? Se você ler, você ganha. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. Nós criamos outro Deus, mas vamos fazer uma festa para o Deus que a gente traiu. No dia seguinte, versículo 6, madrugaram e ofereceram o holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Se o Moisés tivesse morrido ou não, o que aconteceu não importa. Agora a gente tem outro Deus, vamos divertir. Versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, Deus disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Esse versículo é triste, irmão. Deus olha para Moisés e diz assim, ó, vai lá. Você está aqui trocando ideia comigo, as coisas estão sendo preparadas para ele, mas volta lá. Vai lá, porque o povo já não é mais o mesmo. Sabe o povo que você tirou do Egito? Se corrompeu. Versículo 8, depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: só estes, ó Israel, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Você conhece a história, irmão? Você sabe que as pessoas que saíram do Egito, elas não entraram na terra prometida.
Então, é possível, escuta isso, é possível eu ter uma palavra de Deus na minha direção e essa palavra não se cumprir? Muitos de nós achamos que não, se é Deus que falou, então vai se cumprir. Agora o que acontece? A nossa conduta, o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas nos desviam, elas nos tiram dos planos de Deus. E aí não é Deus que tira você ou que muda o plano, é o meu coração duro que me afasta do caminho que Deus tem preparado para mim. E esse era o povo de Israel. O Moisés subiu para resolver umas coisas, para adorar, demorou 1 mês, 2 meses, alguma coisa nesse sentido. Aí o povo fala: cara, esse cara foi embora, ele fugiu, morreu, aconteceu alguma coisa, vamos fazer o quê? Vamos falar com Arão. Arão, a gente precisa de outro Deus. E o sacerdote que foi levantado por Deus, tem muitos homens e mulheres que foram escolhidos e levantados por Deus, que estão criando bezerros de ouro para que possam adorar junto com seus familiares e amigos. Estão adorando outras coisas que não é o Deus e o plano dele para a sua vida. E quem tiver um bezerro de ouro, irmão, quem estiver a fim de ter um relacionamento raso com Jesus, pode fazer da sua vida o que quiser, só tem uma coisa: não vai entrar na terra prometida. Você entende isso? Se eu coloco o meu coração para adorar um bezerro de ouro, então eu não entrarei na terra prometida. Ainda bem que eu estou pregando as pessoas que vão entrar nessa terra prometida. Mas para que isso aconteça, eu preciso me questionar em algumas coisas. Coloquei 3 perguntas aqui, ó. Primeiro, nós queremos compromisso ou diversão, irmão? O que a gente está fazendo aqui? A gente está atrás de um relacionamento sério? Ou está atrás de alguma coisa que vai nos distrair ou alegrar a nossa alma? Segundo, queremos uma aliança ou queremos momentos? Uma aliança é para sempre, irmão. Quando eu caso, eu não tenho que ser fiel à minha esposa? A esposa é fiel a seu marido? Quando eu faço uma aliança com Deus, eu posso ter uma aliança com Ele e ficar flertando com o mundo? E por que muitos de nós, em muitos momentos, vivemos isso? Porque eu acho que eu posso ter um relacionamento com Deus e também ter um relacionamento com o mundo. Aonde entrou isso dentro do nosso coração? Porque eu acho que eu posso obedecer a Deus e mentir no mundo, e enganar no mundo, e me sujar no mundo. Por quê? Em que momento na nossa cabeça nós construímos um Deus nos nossos corações em que Deus ele aceita que eu faça coisas erradas no meu trabalho para que eu possa me dar bem? Quando isso entrou no nosso coração? Quando entrou no nosso coração que eu posso levar vantagem em cima de alguém para que eu possa me dar bem? Então eu vou querer uma aliança ou eu vou querer viver de momento? Viver de momento é aqui, ó. Esse momento é maravilhoso. Eu venho aqui e entrego a minha alma, peço perdão pelos meus pecados e ó. Terceiro, queremos presentes ou queremos presença? Olha para o teu irmão aí, pergunta para ele: você quer presente ou você quer presença? Nós estamos falando de Deus, amém? Falando de Deus, você quer presente
ou você quer presença? Você imagina, irmão, você cria um filho ou uma filha, e aí esse filho, ele conhece o seu amor, e ele sabe que você não vai mandar ele embora, independente das atitudes dele. Então em algum momento ele se torna um folgado, um acostumado, um acomodado. Tem filho aí marmanjo, 18, 20, 25 anos, que não paga uma conta de luz dentro de casa, que não sabe quanto custa um pacote de arroz. E aí esse filho não te ajuda, mas você manda ele embora de casa? Mas não é o relacionamento ideal. Você, como pai ou mãe, vai ficando chateado, porque você se esforça e essa pessoa não está respondendo. Não é pelo valor, mas é porque ela está se tornando. E aí muitas vezes aqui na igreja nós somos este tipo de filho, porque nós somos salvos, amém? Nós somos curados, nós temos um pai que nos ama. Quem crê nisso? E aí nós pensamos o quê? Deus me ama, Ele não vai me mandar embora, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso construir nada, eu não preciso me esforçar, eu não preciso entregar minha vida, eu não preciso entregar a minha adoração, eu não preciso ser exclusivo. Deus não precisa ser exclusivo no meu coração, porque afinal de contas Ele não vai me mandar embora, Ele é Deus. E aí a gente vai gerando esse relacionamento com Deus. Foi isso que o povo de Israel fez. Mas para surpresa daqueles homens, você conhece a história, mas se não conhece eu vou te lembrar. De milhões de pessoas que saíram do Egito, 2 homens de milhões, 2 entraram na terra prometida. E o resto morreu no deserto. O povo que entrou na terra prometida nasceu no deserto. Quem saiu do Egito morreu no deserto, por causa de um coração duro. Deus tirou da escravidão, Deus conduziu por um caminho novo, Deus proveu, alimentou, supriu todas as necessidades, e mesmo assim o coração continuou duro. Pessoas livres com o coração preso. Quem é livre aqui? Você precisa ser livre por inteiro. O seu coração precisa ser livre. Aquele povo era livre, não tinha mais um faraó, mas o coração continuava preso, e eles morreram por causa disso. Queremos presentes ou queremos presença? Irmão, vamos ser sinceros, muito sincero. Esse papo aqui é um papo sincero. Você gosta de presente? Gosta ou não? Se você não gosta, quando você ganhar, manda para mim. Eu gosto de presente. Agora o que nós precisamos entender é que o erro não está em gostar de presente. O erro está em preferir os presentes à presença. E isso diz muito sobre os nossos corações. E aí mais uma vez, como eu disse há pouco, quando eu prefiro a presença sem interesse, a presença de Deus na minha vida gera todos os presentes que eu preciso. Parece tão fácil de entender, irmão, mas é tão duro de colocar em prática. E aí sabe o que vai acontecer? Que é terrível. Eu poderia profetizar aqui e dizer que não vai ser isso, mas seria uma ilusão. Muitos de nós amanhã esquecemos isso que estamos falando aqui agora e saímos correndo em direção aos presentes. E muitas vezes ao bezerro de ouro. E começamos a adorar a outras coisas
como dinheiro, como relacionamentos, e esquecemos do nosso noivo, aquele que nós deveríamos ter um relacionamento mais sério das nossas vidas, e não honramos essa aliança. Eu penso que há um grande avivamento para acontecer nesses dias, no meio da igreja. Mas tudo isso vai depender de onde está o meu coração. Eu encerro com o terceiro, dizendo assim: o tema: você vai fugir ou você vai entrar? Está sendo proposto aqui algo gigante de Deus está prestes a acontecer na sua vida. Uma terra prometida, o cumprimento de uma promessa, algo gigante de Deus está prestes a acontecer através da sua vida. Eu vou te explicar, irmão. Eu disse há pouco que quem entrou na terra prometida foi Josué e Calebe. Você conhece a história do Josué, não conhece? Quando você pensa no Josué, você pensa em alguém que está esperando algo de Deus ou alguém que está realizando algo de Deus? Então a resposta está: quem estava esperando algo ficou no deserto. Quem estava realizando algo entrou na terra prometida. Quem está entendendo? Quem está vivendo o que Deus chamou para viver, vai ver os cumprimentos da palavra de Deus sobre a tua vida, vai ver as promessas de Deus sendo realizadas sobre a sua vida. Agora, quem sentar no meio do caminho e ficar esperando, não saio daqui enquanto Deus não vier e fazer, você vai morrer no deserto. E tem muita gente sentada numa guia esperando alguma coisa acontecer, ao invés de continuar e prosseguir para o alvo. Você vai entrar ou você vai fugir? Essa é a pergunta hoje. Você vai ser uma geração de Josué, que realiza, que se levanta, que vai para a guerra, que enfrenta, que tem problemas, que tem que esperar a resposta de Deus? Ou você vai ser uma geração que se cansou e vai ver um bezerrinho de ouro e vai começar a adorar ele? A terra prometida está logo ali, irmão. Tem umas coisas que nós precisamos ponderar aqui. Esta fala, este texto é para o povo de Israel, amém? Só que o povo de Israel naquela época era quem? Você está aqui? O povo de Israel era o povo de Deus. E hoje, o povo de Deus é só o povo de Israel? O povo de Deus está aqui. Aqui. E o que Pedro fala, irmão? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo, adquirido por Deus. Versículo 10 diz assim: você não era ninguém, você nem era povo, você era um escravo, você era um sujo, um perdido no mundo, mas Deus escolheu você, mudou a sua vida, mudou a sua sorte, te deu um plano, te deu uma aliança, e Ele quer fazer algo gigante na sua vida. Você vai fugir ou você vai entrar? Você vai entrar nisso ou vai continuar fingindo que não é com você? Pregar é uma coisa maravilhosa, irmão. Você vê uma igreja dessa com 200, 300 pessoas, tem gente que está olhando para você e está fazendo assim, tipo assim, ó. Isso aí não é comigo não, sai fora. Mas sabe o que eu penso, irmão? Que num momento como esse, Deus veio ministrando algumas pessoas aqui, ó, durante a semana. Por isso que o Tony vem aqui e traz uma palavra já que tem a ver
com o que vai ser ministrado, sem nem eu ter falado com ele. Por isso que as canções, elas combinam com o que a gente está ministrando. É por isso que o Dani vem, ministra a oferta e começa a falar algo parecido. Por quê? Porque na semana, talvez você tenha percebido, talvez não, o próprio Deus já vem ministrando você para dizer: eu não tenho um projetinho, eu não tenho um planinho. Você consegue imaginar Deus, irmão, dizendo para você: eu tenho um planinho para você, eu tenho uma coisinha para você, eu tenho um presentinho, uma bijuteria preparada para você? Ou você imagina Deus falando: eu tenho um plano que transforma a vida, que transforma a realidade, que cura o doente, que ressuscita o morto, que muda o ambiente? Esse é o plano que eu tenho preparado para você. Aleluia. Irmão, eu já cansei de falar para você que eu gostaria de ser aqueles pastores que tem um microfone aqui, ó, fica na tribuna aqui, ó, e eles falam calmo, falam tudo bonito. Eu falo: Jesus, é tão lindo ver esses homens pregar. Eu gostaria de ser esse tipo de pastor. Eu gostaria, irmão. Eu gostaria de uma igreja que fosse culta, inteligente, que tivesse lido cada um 50 livros já. Aí agora eu vou falar uma coisa para você, escuta. Vocês me merecem, eu mereço vocês, irmão. Nós temos que se aguentar, dar as mãos e começar a fazer o negócio de Deus funcionar aqui neste lugar. Quem está entendendo? Eu juro, irmão, começa a pregar, eu falo: não vou gritar. Não deram 5 minutos, irmão. Nós somos quem somos. Deus nos deu e nos chamou conforme a nossa essência. E eu creio que algo poderoso vai ser feito aqui nessa igreja, irmão, através da minha vida e da sua. Mas quando cada um tomar aquilo que deve ser feito, quando eu parar de achar que é o meu líder, que é o pastor, que é o bispo, que tem que fazer tudo, esquece isso, irmão. Eu não sou o dono dessa igreja, nunca você, nunca. Se um dia eu agir como dono da igreja, eu quero que Deus me leve na hora, porque senão eu vou me perder. Essa igreja não é minha. O fato de eu vir pregar aqui, eu estou executando aquilo que Deus me chamou para fazer. É uma pequena parte de tudo que Ele quer fazer. Ele quer usar a tua vida para complementar o restante. Não é ficar sentado no banco da igreja esperando o que vai ser no próximo culto. É sobre sair daqui e na segunda-feira falar: eu sou a geração do Josué. Se for guerra, eu vou ser o primeiro, linha de frente, a estar lá para batalhar. Se for para construir um templo, então eu vou estar lá também, construindo o templo. Se for para atravessar um rio, eu vou atravessar o rio. Se for para guiar um povo, eu vou guiar um povo. Porque não é sobre mim, é sobre o plano que Deus tem para a minha vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque às vezes o diabo quer falar que você está esquecido aí. Me deixaram aqui, tenho tantos talentos, já fiz tantas coisas. Lembra, amor, quando eu cantava? Lembra quando eu pregava? Deixa o que passou, irmão. O negócio é viver agora. Se você pregava, então se levante e comece a pregar novamente, porque você vai ser instrumento, boca de Deus nessa terra. É sobre uma igreja que cada um faz a sua parte. É sobre uma igreja que é o corpo e que todos os membros são importantes. É sobre alguém que entende que precisa cuidar das coisas de Deus. O avivamento ele vai ser gerado no meio disso, irmão. Quando esperamos alguma coisa de homens, mas é claro que você vai se frustrar. Claro. Não tem a menor possibilidade de você não se frustrar.
É por isso que o Paulo diz: olha, mantenha os seus olhos fixos, fitados no alvo que é Cristo Jesus. No meio de tantas pessoas que se perderam, existem alguns que são como Josué. Existem, irmão. Você já viu muitos se perdendo no meio do caminho, sim ou não? Eu já fiz casamento de pessoas. É muito triste. Eu já fiz casamento de pessoas que hoje não existem mais, e as pessoas são casadas com outras pessoas. Eu já batizei pessoas que voltaram para macumba. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou aqui para perguntar: você vai ser quem nessa história? Você vai fugir da presença de Deus e daquilo que Ele tem mandado, chamado você para fazer? Ou você vai entrar dentro disso e vai falar: não sei o que vai acontecer ali na frente, mas eu confio naquele que me chamou. Você vai fugir ou vai entrar, irmão? Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. É um tempo de grandes milagres, uma temporada de milagres. E quem sabe, para que você viva esses milagres, a primeira coisa que você deve fazer é desenterrar talentos. Para você provocar o seu milagre, você tem que estar com a ferramenta na mão, irmão. Se você enterrou a ferramenta, é hora de desenterrar isso. É hora de usar essa ferramenta para que você possa gerar o seu milagre. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças, Senhor. Senhor, eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje, porque no meu entendimento essa palavra é para mim e para todos os meus irmãos, Pai, não apenas para alguns. Por isso nós clamamos, Senhor, por Tua misericórdia, Pai, e para que possamos ter um coração decidido, Pai. Senhor, nós não queremos flertar em um relacionamento contigo, nós não queremos viver de momentos contigo, nós queremos que o nosso coração seja inteiro do Senhor e que a sua vontade seja cumprida sobre as nossas vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor já está fazendo, não é que vai fazer, já está acontecendo. E aqui neste lugar também já teve o início, e nós queremos participar de tudo o que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Então perdoa, Senhor. Perdoa a nossa infidelidade, Senhor. Perdoa os momentos em que fomos infiéis, Senhor, em que levantamos tantos bezerros de ouro no meio do caminho, Pai. Nos momentos em que nós não sabemos esperar pelo cumprimento das Tuas palavras e colocamos outros deuses nas nossas vidas, Pai, nos perdoa. Porque nós cremos, Senhor, que há uma igreja fiel e verdadeira aqui neste lugar. Toca a vida, toca a mente, o coração de cada um dos meus irmãos, para que nós possamos viver tudo o que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplauda o Senhor, irmão.